Então, olá, sou o Miguel Gandara e hoje trago-vos aqui uma convidada para falarmos sobre um tema que para mim é muito especial, que é, no fundo, é a liberdade. E neste seguimento do Dia Internacional da Mulher e sobre a igualdade de direitos, que desta vez fiz um comentário, fiz um post sobre a mulher e a liberdade da mulher, e houve vários comentários, como é evidente, e houve um que me fez pensar que porque é que estamos aqui hoje. E basta haver um em 100 para se perceber que não, ainda temos que falar, ainda temos que trabalhar isto, que era um comentário sobre eu não ter direito a falar sobre um tema. Eu não ter direito a falar sobre o tema mulher porque eu não sou mulher. Então fiquei a pensar, eu não tenho direito de falar sobre nada porque não posso falar sobre arquitetura, porque não tiro o curso de arquitetura, ou de jornalismo porque não tiro um curso de jornalismo, ou não posso falar sobre a minha rua porque não faço parte da autarquia. E só esse comentário fez-me pensar que ainda temos um trabalho longo pela frente e acho que ultimamente até está a piorar, que é a censura. Hoje em dia nós censuramos todos, não é? E como eu não sou mulher, então hoje trouxe uma mulher para falar sobre o tema. E antes de apresentar, só dizer mais isto, que é, acho um pouco quase permíscuo de olhar para as pessoas através se a pessoa tem um pênis ou tem uma vagina. Quer dizer, eu não olho para a pessoa e penso, ok, ela tem uma vagina, é uma mulher. Eu olho para a pessoa, independentemente, eu não estou a separar as pessoas todas no mundo e estes têm pênis, estes têm vaginas. São pessoas, mas pronto, ainda temos que às vezes pôr em caixinhas e em turminhas e em grupinhos de as mulheres são uma coisa, os homens são outros. Não existem estes grupos, existem cada mulher é uma mulher, cada homem é um homem. Não vejo às vezes muito grupo. Não gosto muito desses grupos. E hoje trouxe então para falar uma pessoa que é a Isabela Angélica. Obrigado aqui pelo nosso encontro e é uma pessoa que trabalha com mulheres há muito tempo. Portanto, não é só o facto de ser mulher, nascer mulher, mas trabalha com mulheres. E eu queria-te começar a perguntar isto, que é o que é que tu fazes, só para te apresentares, e o que é para ti ser mulher, e como é que tu vês uma mulher silenciar, censurar um homem de uma forma, quer dizer, eu não tenho culpa de ter nascido homem, né? Não posso falar de mulheres porque não nasci mulher. Começamos por aí. É incrível. Não é que tenhas culpa por teres nascido homem, ou não tenhas culpa porque à partida achas que não pudeste escolher. Tens responsabilidade sim, porque a nível da alma todos nós escolhemos que género é que queremos ter nesta vida. Portanto, a tua alma escolheu ser homem e ter um determinado percurso, e tu trabalhas com a astrologia, portanto sabes bem o que é que significa essa impressão digital da tua alma, que vai determinar o teu caminho e as tuas aprendizagens. A minha alma escolheu ser género mulher nesta vida e faz parte de um contrato, de um acordo que estabeleci com as equipas espirituais para vir habitar aqui. Portanto, o meu ponto de partida para esta conversa é este. É a partir da alma, é a partir da gênese, é a partir da criação, com tudo o que isso ainda é necessário de compreender a partir da nossa mente e da nossa racionalidade compartimentada, tridimensional, mas também que seja uma conversa que nós possamos destruir aqui um bocado o dicionário que nos foi enfiado pela goela abaixo ao longo dos últimos milénios. Parece que está mais vibrante ultimamente, não é? Quer dizer, a Guerra dos Cheques sempre foi um discurso que eu nunca gostei muito. Guerras dos Cheques, mas quem vai ganhar? Exato. E qual é o prémio? É o quê? Isto tem como base a evolução da raça humana, ponto. E a evolução da raça humana, ao contrário do que muitas pessoas acreditam, não aconteceu nos últimos 2000 anos, nem nos últimos 4000 anos. A raça humana tem no mínimo 30 mil anos de existência, tem diversas idades, tem diversos estágios de evolução, e até há quem diga e defenda que há 20 mil anos, 30 mil anos atrás, a nível de mentalidade, a raça humana era muito mais evoluída do que é agora, portanto, pasmem-se. Então agora aqui o convite é mesmo este de vamos esquecer este dicionário judaico-cristão que nós temos atualmente, que nos condiciona a vivência nos últimos 4000 anos e que a história está registada e escrita nos últimos 4.000, 5.000 anos e que antes disso não existe registro do que era a sexualidade, do que é que não era. Aliás, existia,
mas as instituições religiosas cristãs, judaicas, queimaram todos os livros que existiam na Biblioteca de Alexandria, portanto. E essa biblioteca era ancestral e guardava conhecimento que muito provavelmente vinha da Atlântida ou até da Lemúria, portanto, 20 mil anos atrás, no mínimo. Eu estava a pensar, e deixa-me interromper-te, que era sobre a questão da liberdade, que nos últimos meses, aliás, até através também da astrologia, foram temas que foram potenciados desde dezembro com parafernália de planetas que tiveram em Aquário. E que é, os ditadores, hoje, quer dizer, continua a haver, mas aqueles ditadores mais clássicos que nós conhecemos, hoje em dia eles estavam deliciados, porque é tão fácil pôr as pessoas todas, através do medo, num padrão, num pensamento único, e é isto, os ditadores, é exatamente isto que eles adoram, que é, não fales, não partilhes, porque quase que come, trabalha, paga os impostos, ser um elo de uma corrente bem oleada aqui, chamada capitalismo e patriarcal e outras coisas, nós já vamos também falar desse tema, que também está sempre a ser levantado. Eles ficavam super felizes de ver pessoas... e estão super felizes. Pois, felizes de ver pessoas, elas a potenciar, ainda há bocado estava a falar aqui com a Isabel que, por causa agora dos confinamentos, de pessoas que estão a denunciar, que estão a policiar, que estão não sei o quê, portanto, a liberdade é um mito cada vez mais, portanto, quando se comemora o 25 de Abril, eu acho muito mimoso e muito romântico estarmos a comemorar em quê? Na política, na função pública, nos concursos, sei lá, eu não vejo muita liberdade em muita coisa. E socialmente, nos últimos, 5, 10 anos com as redes sociais, muito com o Facebook, também percebemos que não, as pessoas não gostam de liberdade, as pessoas censuram o outro quando o outro não pensa como nós. E também foi isso que eu levantei no post, foi que as pessoas são livres e que podem estar num grupo, claro que sim, grupos são maravilhosos, mas um grupo onde a pessoa é levada a ser empoderada até chegar ao nível do professor e não pode passar acima do professor, é a consciência da nova era medieval, não é? Da nova era... A nova era patriarcal. Uma nova era patriarcal, exatamente. Mas também podemos falar um bocadinho sobre essa mulher. Sim, há muita coisa, mas bem, pode haver muita coisa. O que é ser mulher? Vamos perguntar a esta tua pergunta. O que é para mim ser mulher? Eu que sou mulher. Eu sou mulher... género, sexo, biologicamente, emocionalmente, tenho uma energia mais feminina do que masculina, mas na realidade só há 8 anos é que eu descobri o que era ser mulher. Porque fui educada por uma cultura e uma família patriarcal, cresci a partir de uma educação e de uma sociedade do ensino patriarcal. Trabalhei num mundo patriarcal, onde tinha que provar que era tão boa ou melhor do que um homem. Como a grande maioria das mulheres. Estamos todas metidas no mesmo saco. Tomei a pílula durante 30 anos porque era um grande aborrecimento, menstruar e ter dores e não estar ao mais alto nível da competição, tanto no jornalismo como nos fundos comunitários, que foi o meu ambiente de trabalho. Portanto, até há 8 anos atrás eu estava perfeitamente enquadrada no mundo em que vivia, que eu não sabia, até que percebi, que era patriarcal, e até as próprias instituições espirituais onde eu trabalhei, onde eu desenvolvi o meu trabalho, onde eu estudei, onde eu aprendi, são altamente patriarcais. Portanto, é um caminho que tem 30 anos para mim, em 48 anos de existência. E essas estruturas também eram patriarcais, porque eu não podia ser melhor médium que a filha do dono, porque eu não podia ter mais dons, porque eu tinha que chegar a um limite e ficar por ali, como os outros todos. Parece que é aquilo que acontece dentro destas áreas também da espiritualidade, não é? Obviamente. Há algumas pessoas, claro, como é evidente. Porque nós podemos romancear a New Age e achar que isto é tudo muito lindo e somos todos que eu acho, não gosto dessa expressão, detesto. Não somos todos e depois vamos para as redes sociais denegrir a imagem do outro Somos todos até o Bolsonaro ser presidente, até o Trump ser não sei o quê, porque é muito Mas difícil. isso são os outros, já não são parte do meu Bem, esse New Age é um bocado seletivo, que é patriarcal, que coloca as coisas em caixinhas e compartimenta e separa.
tudo o que Continuamos seja. a falar do mesmo. Continuamos sempre a falar do mesmo. E é importante entendermos que patriarcado não tem a ver só com homens, patriarcado não fere só as mulheres, o patriarcado feriu, toldou, cortou em meio toda a raça humana, e só que há uns que são coniventes com isso e há outros que se vão libertando aos poucos dessa matriz. É uma matriz. Sim. Não significa que o matriarcado ou o matricismo sejam melhores. Eu defendo, sinto, vivo, trabalho em mim e trabalho com os outros a perspectiva da unificação, da complementarização do meu feminino, de estar a trabalhar com o meu masculino, de já ter trabalhado muito o meu feminino, entender dores que eu carregava dentro de mim, dentro do meu coração, na minha ancestralidade, que está conectada a todas as mulheres do planeta Terra e de todas as vidas e multidimensões. E há uns anos comecei a trabalhar o meu masculino por circunstâncias da vida, porque eu estava a ter convivência com masculinos muito feridos, muito magoados, e comecei a perceber que essa raiva estava toda dentro de mim. Mas é essa a questão, não é? Quando nós vemos, por exemplo, muitas mulheres ou homens com muita raiva pelo género oposto, não tem a ver com o género oposto, tem a ver com elas próprias e com o equilíbrio que está dentro dela. Portanto, é muito denunciador ver alguém que está, ou com brincadeiras, hoje em dia vê-se muito nas redes, ou alguém a brincar porque o homem trai ou porque a mulher faz isto, os estereótipos, não é? Aquela pessoa está-se muito a denunciar sobre o que é que ela tem que trabalhar. Não é? Por onde começar? Então, primeiro, há que ter em conta a história pessoal. Claro. Quem são os meus pais? Qual é a minha linhagem? Portanto, aí as constelações ajudam-nos a poder trabalhar isso, a tomar essa consciência. Onde é que está a misoginia? Onde é que está o racismo? Onde é que está a violência de género? Onde é que está todo o incesto, toda a violação, tudo o que está aí implícito na oposição dos géneros? Depois há a história pessoal do ser, que tem no mínimo umas 300 vidas com as quais tem que lidar. E nessas 300 vidas, só para aí umas 5 é que correram mesmo muito bem, em que nos sentimos amados, protegidos e cumprimos a missão da alma. As outras, violámos, fomos violados, matámos, morremos, tiraram-nos as famílias vezes e vezes e vezes sem conta, fomos mortos na fogueira, fomos humilhados, fomos desprovidos do nosso status, fizemos muita magia negra, usámos mal a nossa sexualidade, portanto, vamos multiplicar isto por 7 bilhões de alminhas. É um resultado bombástico quando chegamos aqui, não é? Portanto, nós estamos num tempo, e tu que estudas os astros e sabes isto muito melhor do que eu, nós estamos num tempo em que esta verdade está a vir toda de cima. Tudo o que estava escondido precisa agora de ser visto, e é por isso que eu comecei nesta nossa conversa a dizer e a propor: vamos esquecer o dicionário que temos, porque este dicionário está calcado e recalcado de informação ancestral, recente, que está escrito em livros e que nos foi enfiado pela goela abaixo durante este tempo todo, e que assumimos que aquilo é verdadeiro. É por isso que este movimento espiritual da nova Terra, New Age, não vai ter pernas para andar, porque está assente numa coisa primordial que para mim tem que ser vista e trabalhada, que é a ordem, a falta de ordem. Enquanto um homem que é necessária, andamos para aqui a desmasculinizar os homens. Sim, isso já é o tema, se calhar falamos mais para a frente. Porque... Mas deixa-me já assim deixar este gostinho, há tanto não é? tema. Tanto tema, meu Deus. Que é, nós andamos aqui a atacar tanto os homens e considerá-los os culpados, quando eu já conheci, e infelizmente, mesmo neste mundo espiritual, New Age, eu já conheci tanta mulher patriarcal, má, doente, raivosa, vingativa, competitiva, mulheres professoras que a determinado momento disseram: Isabel, não podes brilhar mais do que eu. Mulheres que abrem círculos, que abriram círculos e que abrem círculos e que dizem: tu fazes o que eu te digo, tu fazes aquilo que
porque dou a percepção de que tu é que tiveste esta ideia, que tu és super talentosa, mas é à minha imagem e semelhança. E isto é altamente patriarcal, é piramidal, porque está alguém lá em cima a ditar o que é que os outros todos fazem. Quando o sistema que nós agora somos convidados a viver é circular. Há alguém que de vez em quando assume o ponto central, isto é o símbolo alquímico do Sol. Mas essa pessoa vai rodando, se calhar, não? Pode Há ser. alguém que de vez em quando vai lá. Mas esse alguém está de tal maneira verdadeiramente empoderado ou empoderada que quando vai ao centro, a sua autoridade, a sua emanação, os seus ensinamentos é reconhecido. Não por todos, não precisa, porque isso é popularismo, isso é patriarcal, mas é por ressonância, porque vibra qualquer coisa que desperta todo o círculo. E esta pessoa está tão confortável com o lugar que ocupa, que vai ocupá-lo em qualquer parte do círculo e que vai permitir que outra pessoa... precisa haver um trabalhinho pessoal já... É por isso que precisam de vir trabalhar comigo. Porque eu aprendi isto também graças aos meus erros e graças à capacidade de mergulhar nas minhas próprias sombras e de perceber o quão patriarcal eu já fui e muito provavelmente tive comportamentos patriarcais nos meus próprios círculos de mulheres. Mas a vida ensinou-me, mostrou-me... Está muito enraizado, não é? O patriarcado está muito enraizado, ou seja, a pessoa fala contra o patriarcado, mas no fundo ela está a usar uma mensagem patriarcal. Isto é uma dinâmica. Se eu estou muito focada nos teus defeitos, nas tuas faltas de qualidade, naquilo que não me presta e que eu vejo em ti que é horrível, eu estou sempre a projetar para ti aquilo que eu não quero ver em mim. Portanto, se eu estou sempre a dizer que o patriarcado é mau e que os homens são maus e temos que ter bué da raiva deles e vamos nos vingar, tipo zinas, e vamos destruir isto tudo, estamos a destruir a humanidade, porque estamos a destruir a nossa contraparte, o nosso complemento. E eu acho que já está. A nível de Yang, há uma falta de Yang. Eu que trabalho só ou mais com mulheres, não porque escolho, porque os homens, o homem olha mais para fora do que para dentro. E a mulher é mais fácil fazer esse trabalho mais interior, assim de uma forma geral. Ela não... Agora perdi-me a dizer da desmasculinização, sim, e ela... é como eliminarmos a noite, é como eliminarmos o salgado, tem que haver o outro lado sempre, não é? Há aqui um fator de evolução humana e que faz parte da nossa história. Esta é a história que está oculta e que precisamos de começar a lembrar. E os homens aqui precisam também de fazer este caminho. Ok, que os homens são solares, as mulheres são lunares, os homens fazem o caminho da montanha, as mulheres fazem o caminho da caverna, certo? Só que durante milénios o caminho da caverna foi cortado, está endemonizado. Tudo o que tem a ver com o sangue menstrual, com a visceralidade, a raiva profunda da mulher, a loucura, a insanidade, o sexo, o parir, o ter bebés, o sangrar, tudo isso está endemonizado. E deixou muitas repercussões, não só para as mulheres, principalmente para as mulheres, porque desenvolveu uma série de patologias psicológicas e físicas e emocionais, promoveu uma cisão dentro de nós mesmas, no nosso feminino, entre o nosso lado santa e prostituta. Isto é bíblico, não é? A Bíblia já nos cortou essa parte, cortou-nos a ligação à serpente, cortou-nos a ligação ao dragão, cortou-nos a ligação à parte da terra, que é a caverna. Então, o que é que as mulheres, na evolução, eu estou a falar aqui a partir da visão da águia, tá? Não estou a falar de casos específicos, estou a falar da visão da águia. Então, o que é que a mulher fez? Se a minha religião, se a minha prática espiritual, se a minha prática de saúde psicológica e emocional não é aceite, até é condenável porque morreram milhares de mulheres em 600 anos na Europa toda, 90% eram mulheres, ou 95% eram mulheres. Se foi criado um livro para tortura da mulher, quer dizer, o Maleficatum, foi criado especificamente para engendrar máquinas de tortura para sacar demónios, mas são todos praticamente para as mulheres, também podem ser usados em homens, mas 95% dos acusados eram mulheres na Europa toda. A mulher foi perseguida, foi humilhada, fomos desprovidas da nossa visceralidade, da nossa identidade. Perdemos. Então como é que nós nos começámos a vingar?
Isto é tudo um movimento sistémico amplo. Eu acho que a vingança foi recente, a nível de história, Não. tem quantos anos? Não, a vingança começa a partir do momento em que o patriarcado, alimentado por homens e por mulheres, começa a pôr à frente a linhagem do pai. O primeiro homem que aparece, o primogénito, o que fica com os bens, o que pode ter... Isto é patriarcado puro. O que espalha a semente por várias mulheres, e aqui o rei Henrique VIII foi o grande... Matou algumas, não é? Três foram... tudo em nome de Deus, portanto, todas estas... isto é tudo que se passa aqui no nosso Europa. Até Europa. mudou o seu Deus, ele até mudou a igreja. Exatamente, para poder ser justificada a sua promiscuidade e a sua falta de sentido da vida. A verdade é que marcou, bem ou mal marcou, e é um Portanto, temos aqui um movimento que é religioso. Basta ver o filme Ágora para entendermos isto, que se passa no ano 300 e pouco depois de Cristo, no Egito. Temos um movimento político, porque a política e a religião sempre defenderam os interesses comuns, e que afeta a sociedade. Porquê é que as mulheres começaram a ser perseguidas e a ser mortas na fogueira? Porque os homens partiram todos para as cruzadas, morreram aos magotes, para defender um Deus, que alguém criou, que não é este... Imaginário ainda por cima. Exato, que não é este Deus no qual eu acredito, que é gerador de toda a vida, é um Deus, uma deusa, chama-lhe o que tu quiseres, é a criação, é a fonte. Um Deus nunca vai pedir para tirar uma vida, se ele gera vida é uma antítese, não é? Então, os homens vão para as cruzadas, começam a morrer aos magotes. Quem é que fica a tomar conta dos feudos? Das propriedades, dos castelos, das terras, das famílias que lá moram? São as mulheres. E a Igreja o que é que vê? Vamos aniquilá-las porque vamos endemonizá-las e assim ficamos com os bens todos. E é assim que começam a morrer as mulheres. Uma questão de posse. É político. É em nome de Deus. E o que é que as mulheres ao longo destes últimos séculos começaram a fazer? Eu não consigo mudar a sociedade, então eu vou começar a educar homens fracos. Vou-lhes tirar os poderes. Vou tirar a energia masculina aos meus filhos. Vão ficar meninos da mamã até o resto dos dias deles. E depois entram em competição com as noras, que este é outro tema que também nos dá água pelas barbas. As mulheres entrarem em competição umas com as outras por causa do masculino. Mas diz. Não, mas chegamos agora ao ponto atual, que é... resumo, há muita dor. Tenho muita compaixão, empatia por tudo o que aconteceu. Eu costumo dizer que eu sou responsável pelo que eu faço. Mas tu já tiveste vidas passadas, como mulher e como homem. E isto também é importante ter em conta. Mas estamos sempre a justificar, agora sou homem, quer dizer... Não é justificar, isto vai-nos ajudar, ajuda-te a ti, ajuda-me a mim, ajuda todas as pessoas que foram lá ao teu post de comentário e que estão muito zangadas. Ajuda-nos a compreender que nós todos fazemos parte desta máquina. Sim. E agora estar aqui a julgar que tu dizes e que não tens direito a falar porque és homem, mas se calhar a tua essência sabe o que é que já é ser mulher. Tu vens com um lado feminino ativado e tu sabes que para ti é natural determinadas coisas em relação ao género oposto, complementar a ti. Não é? E essa é uma memória que tu tens. Mas tu escolheste ao longo da tua vida ativar uma memória positiva. E há pessoas que por descendência das suas linhagens, por experiências de vidas passadas e traumas e não sei o quê, e ativações de padrões de violação, de maus tratos, de abuso nesta vida, decidiram escolher o chip da raiva e da oposição e da competição. Então, isto é atual e está expresso porque a energia de Aquário está a trazer tudo à luz de cima, à luz. Está a trazer tudo à luz. Já não há mais forma de escondermos isto. Mas eu não posso considerar que o que eu sou neste momento é o que conta e que a minha opinião faz o movimento do universo e toda a criação precisa da minha opinião para alguma coisa, quando na realidade o universo e a cura da humanidade, e a minha cura, a cura das mulheres, a cura do masculino, dos homens, dos meus queridos irmãos, passa por eu ocupar o meu lugar e entender onde é que eu já fui responsável por este movimento, como é que este movimento vibra em mim e o que é que eu faço diariamente que vai nutrir este movimento de competição, de separação, etc.
continua a haver muita separação, é de outra maneira. O que é que aconteceu nos últimos quantos anos? 10, 15 anos, de repente este boom de pessoas que querem ajudar outras, o que também só aí seria muito interessante. Aliás, onde se calhar me faço parte, onde se calhar nós fazemos parte dos terapeutas. Eu mudei o nome de terapeuta por outros motivos, mas isso depois fica para uma outra história, porque quando toda a gente passa a ser uma coisa, deixa de haver essa coisa. Toda a gente é terapeuta, não é? Pronto, isso é outro assunto, não vale a pena irmos por aí. Mas estas pessoas todas trouxeram, ainda bem, falarmos sobre isto, círculos, grupos, mas continua a haver, muitas vezes a pessoa continua 1 ano, 2, 3 anos num grupo, continua na ferida, muitas vezes, e foi isso que eu referi no post, na vitimização, e adoram e acham que aquilo é fantástico. Porquê que eu trabalho de uma forma diferente e sempre trabalhei de uma forma diferente? Em 2013, quando fui, eu já fazia círculos mistos, de desenvolvimento pessoal e espiritual. Mas em 2013, uma mulher que tinha acabado de ter um bebê, que foi trocada por outra, ela veio ter comigo desesperada a dizer: Isabel, eu preciso de um círculo de irmãs. E sinto que tu podes ter a energia certa para isso, porque eu não preciso de vestinhas na cabeça, eu preciso de poder vomitar a minha dor e de receber apoio, mas não quero receber palmadinhas nas costas. Ok, apareceu o desafio e eu lancei-me. E a minha premissa para abrir círculos de mulheres nessa altura, em maio de 2013, portanto está quase a fazer aniversário, foi: vamos falar sobre... posso dizer um palavrão aqui? Acho que sim. Vamos falar sobre as nossas merdinhas, vamos falar sobre a nossa sombra, vamos falar porque é que nós estamos em competição umas com as outras, porque é que nós estamos em dor connosco próprias e porque é que nós estamos a educar os nossos filhos e os nossos homens a partir desta premissa da dor, do sofrimento, da raiva. E a partir do momento em que eu começo a levar estas mulheres com a energia da serpente, portanto não é fofinha, não é propriamente fofinha, não é? Vamos às cavernas mais profundas do nosso ser, eu começo a ser acusada de magias negras, de fazer magias negras com as mulheres. Tudo porque aquelas mulheres não conseguiam ver a sua sombra, então começaram a projetar isso numa mulher forte. E o que é que isso abriu? Um espaço de vamos denegrir o trabalho da Isabel Angélica, porque ela é uma bruxa. Hoje, atualmente, eu digo que sou 100% bruxa. Bruxa no sentido, eu sou uma maga, eu sou uma mulher empoderada, eu tenho a minha vida, tenho a minha autonomia, tenho a minha independência, tenho o meu trabalho, tenho as minhas relações, eu faço o que eu quero como aquariana, só que vivi sempre muito espartilhada porque eu estava à espera que a sociedade validasse as minhas posturas, as minhas escolhas. E a partir do momento em que eu entendo que não é a sociedade que tem que validar absolutamente nada, eu começo também a transmitir isso para as mulheres e aí entramos numa verdadeira cura. E posso dizer-te que as mulheres com as quais eu trabalho têm uma taxa de sucesso nas suas relações pessoais e íntimas muito grande. Porquê? Porque já não estão em competição com os seus parceiros, com as suas parceiras. Porque elas já percebem a sombra, as projeções, porque é que atraem determinadas coisas e quando é que entram no paradigma da mamã chata e quando é que estão em competição com o seu próprio companheiro. E, ao mesmo tempo, estes homens, os companheiros destas mulheres, começam a chegar aos meus trabalhos porque percebem que aqui têm um espaço onde podem ir ao encontro da sua essência masculina. Que essência é essa? É um caminho também. Assim como as mulheres criaram os grupos para se curarem, 100% de apoio, estou lá, faço parte desse movimento, não faço parte do movimento do rancor, da raivazinha, do ressabiamento, da competição, vamos aniquilá-los a todos, vamos castigá-los. E infelizmente, e se calhar posso ser eu que esteja a atrair, chega muito isso a mim. Aliás, este post que nos trouxe aqui esta ideia para hoje foi no seguimento, não foi a minha opinião pessoal de... Eu nunca tive, quando eu falei da parte dos grupos, da vitimização, da espiritualidadezinha shanti-shanti, como eu costumo referir, ou de seguirmos todos a abelha-mãe, eu nunca tive num grupo desses. Mas aquilo que me chega a mim, nos últimos 2 anos, foi assim um bocadinho de... A sério, foi um bocado de espanto. Já foi um espanto de ver as pessoas nos últimos anos, chateadas uns com os outros. As irmãs chateadas com as irmãs. Vamos observar aqui um fenómeno.
nos últimos 2 anos, qual foi o movimento que apareceu? Os grandes gurus, os grandes mestres, os grandes curandeiros espirituais que foram denunciados por abusos dos homens. Sim. O mito. Quem é que tomou conta dessas instituições piramidais energéticas que precisavam de ser plasmadas de alguma maneira na Terra? As mulheres, as salvadoras das irmãs. As que tiraram a figura... Não estou a dizer... Atenção, eu sei de casos sobre o João de Deus, sobre outros ditos gurus, que são graves, ok? Mas não é a substituição de um sistema piramidal que era assumido por um homem, que se mudou para um sistema piramidal que é assumido por uma mulher, que as coisas curam e há transformação. Porque não se fala da ferida que ficou ali. Não se fala porque é que a mulher ainda continua a ser vítima, porque é vítima deste tipo de comportamentos abusivos e vampirescos, num sistema piramidal. Não se fala porque é que a mulher sente necessidade de aprovação e cede o seu poder em função destes sistemas piramidais, que antes tinham homens e agora têm mulheres. Mas o sistema que está por trás é igual. É igual. É exatamente igual. Não estamos a falar de géneros, estamos a falar de medos. Estamos a falar de uma energia. Sim, exatamente. Portanto, grupos, sim, por favor, de homens e de mulheres, homens com homens, mulheres com mulheres, eventualmente mistos, e cada vez mais é esse o meu propósito, é juntar os homens e as mulheres, mas que cada um saiba ocupar o seu lugar. Não é as mulheres à procura dos homens giros e interessantes, ai, por favor, salva-me, nem os homens a precisar de fazer uma demonstração da sua virilidade através da conquista sexual e do vampirismo. É cada um ocupar o seu lugar, e é haver espaço para que uma mulher grite e um homem grite, é haver espaço para que um homem chore e uma mulher chore, e que no final os possamos todos encontrar e perceber que na realidade as nossas feridas patriarcais são exatamente iguais. E é isto que as mulheres patriarcais a abrir círculos de mulheres e as mulheres que fazem parte destes círculos patriarcais ainda não conseguiram ver, que os homens estão feridos de morte. O mito dos homens energéticos foi construído à base de um Jesus que se sacrifica e que morre à mão de outros homens. Portanto, o homem que mata o próprio Salvador, que é ele próprio. E também à base de um mito de Osíris, que foi esquartejado e o seu pênis, a sua parte viral, o seu lingam, não aparece na história. E por causa disto, tem de desaparecer, porque senão a parte masculina na Terra desaparece de vez. Porque falta-lhe o seu órgão, falta-lhe o seu pênis. Eu acho que está a desaparecer em relação àquilo que foi os últimos anos. Eu vejo, mais uma vez, através da minha experiência, de mulheres aflitas à procura de um homem masculino, dizem: Miguel, isso é muito bonito, tem que ter um relacionamento, blá, 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 mas onde é que há? Pois, mas depois vão para os círculos e vão para as redes sociais a dizer: este homem é tão sensível, tão fofinho, tão acolhedor. Como irmão, não como companheiro. Mas é isso que nós andamos a fazer. Eu não. Pronto, eu aí separo-me claramente, porque a energia do masculino... Mas está muito presente isso. Vamos falar... Este homem é tão... Se ele fosse mais vulnerável, sensível, amoroso, e eu pensar, é um irmão tão fofinho para ti, para brincarmos aos peluchinhos. Pois... mas depois apaixonam-se pelo PT, não é? Aliás, ultimamente nós já falámos sobre isto também, que é... Há muita mulher... É tão engraçado. Eu sou um observador, eu fico a ver os comportamentos a acontecerem. Tanta mulher dizer-me: Miguel, eu não quero homens espirituais na minha vida. E eu: mas o problema não é ser espiritual, o problema é o xalala, shanti shanti, que fala dos chakras e de repente não consegue dar um abraço com mais fogo à mulher, e a mulher precisa de fogo. E eu assisto muito as mulheres dizerem: eu não quero um desses, eu quero um homem que me encoste contra a parede. O que é, metaforicamente falando, para não... literal. Sim, literal, por favor. Mas é isso, e com os movimentos Me Too eu percebo, e se há violações, tem que haver uma lei forte, aí sou muito a favor de um Estado forte, nesse aspecto sim, mas eu já tive amigos meus, professores de Reiki, que me dizem: eu neste momento eu já não toco em ninguém, eu já não meto a mão, porquê? É para não ter problemas. Os homens estão... o tamanho está a reduzir, e estão a ficar quietinhos, é melhor não fazer nada porque, o que é que vai acontecer?
vai acontecer, já está a acontecer, as mulheres estarem altamente satisfeitas, as mulheres heterossexuais, claro, estamos aqui a falar do... Sim, mulheres heterossexuais altamente insatisfeitas, altamente feridas, que depois acabam por desmasculinizar o homem e acabam por entrar em relações com outras mulheres porque não conseguem lidar com a sua dor e entram um bocado numa espiral de ataque a todo o sistema existente e ao núcleo familiar e à história e tudo. Portanto, eu não estou aqui a dizer o que é bom, o que é mau, eu não estou a dar a minha opinião. Eu estou aqui a tentar mandar abaixo um dicionário que está ferido de morte, tal e qual como o masculino está ferido de morte, o feminino está ferido de morte, a humanidade está em risco. Porque são várias, isto dava aqui para falarmos de N temas, são várias as frentes que estão a ferir o útero da mulher e a tirar poder à mulher e a dizer o teu útero não vale nada, põe o teu poder ali. São várias as estruturas e as energias e os conluios que estão a desmasculinizar e a tirar a fertilidade aos homens. Há uma taxa de infertilidade no homem gigante e os homens estão a ficar cada vez mais afeminados na sua energia mais yin, desprovidos. Por medo ou por incentivação desta onda ou mais porque o homem tem que ser sensível. Geneticamente estão a haver manipulações gigantes e os cordeirinhos que não querem pensar, que não querem fazer a sua cura do seu resgate do poder pessoal, do seu amor próprio e entender a fricção da sombra profunda que existe dentro de si mesmos, está a gerar ou a perpetuar equívocos e isto pode levar ao fim da humanidade tal e qual como nós a conhecemos e não podemos mais habitar um planeta, seja a Terra, seja Marte, seja qual for. Porque é que a humanidade em todos os filmes de ficção científica chega ao fim? Porque nós não mudamos o nosso paradigma, continuamos a ver o paradigma patriarcal, pungente, contundente e que compete e que corta e que as mulheres competem umas com as outras e que vamos viver uma sociedade de plástico e vamos dizer tudo aquilo que o outro diz ou que o outro faz ou que a outra diz, as modinhas que são lançadas. Falo tantas vezes disso. O perigo de uma uniformização de linguagem agora já espiritual. Estamos a entrar numa grande seita a nível mundial. Deixámos de viver a religião ou a espiritualidade a partir do eu e continuamos a viver a partir da idolatração do externo. Portanto... Para mim era de peixe. É aquilo que eu também referi. Ou seja, fala-se muito era de aquário, quando é que começou. Aliás, eu desde nos últimos 15 anos há sempre agora é que é, agora é que é, agora é que é, agora é que é. Eu acho que até foi há muitas centenas de anos, para mim há uma grande mudança ali com o iluminismo, que para mim acho que todos aqueles 400, 500 anos de escuridão para depois começar a abrir, mas pronto, há mais momentos agora, há mais portais, como se diz, e mais momentos, mas parece que nunca saímos da era de peixe, que é o que é. Para mim é seguirmos, neste caso, por exemplo, um Cristo, não é um Salvador, tiramos o Salvador, mas metemos alguém vestido de branco, com umas pintinhas, com umas pulseirinhas e muito shanti-shanti. Sim, com um ar muito angélico. E que fala sobre, sei lá, a quinta dimensão. Eu sou o antítese. Mas tu não é veste branco. E branco é giro, porque vestem-se branco. O Papa também se veste de branco, ou seja, era de peixe. Portanto, no fundo, parece que estamos a falar de uma era de aquário, porque estamos todas de branco, todas porque vejo mais assim na energia do feminino, mas continua a ser peixe para mim, muitas vezes. Que é seguir alguém. E esses equívocos todos e essa falta de observação e sistematização que o oposto de peixe pede, que é o virgem que é o sacerdote, a sacerdotisa, que põe ordem na matéria para que o espírito se manifeste, esse virgem está anulado. Esse homem que está ao serviço, essa mulher que está ao serviço, o homem que está ao serviço da sua própria energia, que é um homem que protege, que faz, que luta, que vai à frente, que desce a camisa e arregaça as nangas e vai trabalhar. Agora não, somos todos amor e luz, somos todos super fofinhos e vulneráveis. Ai, agora ofendeste os meus sentimentos.
Que é eu isto? vejo pessoas a admirar homens que estão doentes, em depressão, com ataques de ansiedade, e vejo mulheres, é assim, não estamos a falar de mulheres como é que é dizer isto, lá, da tasca, não estamos a falar de mulheres que trabalham com desenvolvimento pessoal e valorizam aquele homem que está a sofrer, porque dizem que ele agora é vulnerável. E ele não é vulnerável, insensível, ele está aflito, está doente, preocupou-se com a opinião dos outros, por isso é que chegou onde chegou, e quando, há uns 10 anos atrás, era um leão, um touro, uma energia. Mas é isso. E é incrível ver ele a sofrer, ele está a sofrer, está deprimido, está mal, está a tomar medicação, e as mulheres da chamada nova era, a admirá-lo. E isso dá-me vontade de chorar. É duro, principalmente pensando nesta pessoa, e se calhar muita gente vai identificar. E dá-me vontade de chorar, porque também penso noutros homens que eu admiro profundamente e que estão casados com mulheres fortes e que deixaram de ter espaço para apresentar a sua energia, deixaram de ter espaço para manifestar o seu yang. E também me faz chorar porque há homens que tiveram ao lado mulheres muito fortes, muito determinadas e que não conseguiram aproveitar isso porque ficaram na fragilidade e na vulnerabilidade, porque disseram-nos que assim é que tinha que ser, porque só assim é que se vai curar. Isto dá-me vontade, revolta-me, dá-me vontade de chorar, porque cada vez que eu recebo um homem nos meus círculos, eu quero ajudar este homem a chegar à sua origem, à sua gênese, ao seu fogo, à sua terra. E claro, ele pode ser sensível e pode chorar, mas é para catarse. Sim, isso não tem questão, a questão é para catarse, é para transformação. Perdeu a energia toda, estão mortos. Agora, quando um homem vem ter comigo e me diz eu nunca tive uma relação sexual saudável porque sempre tive ejaculação precoce, e eu pergunto, mas afinal o que é isso? Porque fomos a um conselheiro, ou porque a mulher dizia, porque a companheira dizia, ou as outras mulheres diziam que eu tenho ejaculação precoce. E eu disse, não, tu nunca tiveste, foi alguém ao teu lado que te ajudasse a sublimar a energia de demasiado água que apagava o teu fogo e começares a viver e a sublimar esse fogo de outra maneira. E o homem ficou a olhar para mim e tipo, mas isso é assim. Quando eu sou homem, eu já senti aqui umas coisas, que é, ao dizeres isso, ele deve ter sentido um alívio grande, forte, um alívio. E homens que vêm ter comigo e que têm profundas questões sobre a sua sexualidade, porque também têm prazer com outros homens, mas como estão em casamentos, como a sociedade manda e têm filhos e são bonitinhos, etc., este homem não se sente validado sobre as suas escolhas espirituais e energéticas e sexuais e emocionais, e seja o que for. Sim. E quando nós começámos um processo de acompanhamento e comecei a validar que ele é livre de expressar o que quiser, considerando as questões energéticas, o respeito pela sua própria energia sexual, emocional, o seu campo, a ordem que precisa de ter para viver a sua sexualidade como escolhe, desde que seja bom para ele e para as pessoas com quem ele está. E não é só o bom do prazer momentâneo, é o bom do prazer de ter as minhas ligações espirituais e energéticas em ordem para poder exercer a verdadeira liberdade. Isto é liberdade. Tudo o resto é libertinagem, ou é escapismo, ou é raivinha, ou é competição. Tudo o que não esteja na ordem não está a corresponder a um valor divino que nos habita e que nós temos a responsabilidade de manifestar nesta Terra. Este é o acordo que nós temos como almas. Mais do que tudo, a tua opinião é irrelevante, a minha opinião é irrelevante. Nós assinamos um contrato com as equipas espirituais, porque é assim. Que haja muitas opiniões. E que me vão dizer, mas eu não acredito em Deus, eu estou-me a borrifar se acreditas em Deus ou não. Se ficas lá na tua arrogância ou não. Existe, há uma ordem divina que se nós, basta olhar para os ciclos da Terra e percebemos que esta ordem divina está e manifesta-se, independentemente da nossa opinião pessoal. Sim. Nós viemos aqui com o compromisso de manifestar esta ordem e nesta ordem manifesta-se o amor. Então não me venham falar em masculino divino e feminino divino se o meu masculino humano básico e o meu feminino humano básico não está minimamente aceito e sanado e equilibrado. Eu não tenho direito de continuar a magoar os homens da minha vida, de continuar a culpar-vos, porque
posso te incluir, não é? A culpar-vos daquilo que eu não quero ver dentro de mim. Assim como este meu poder, esta minha liberdade, não me permite que outros homens da minha vida, me venham despejar as vossas incoerências, as vossas faltas de ordem, que venham culpar-me pelos problemas que possam ter com o feminino. Estamos aqui sim para, olha, eu cheguei a estas conclusões, queres ouvir, eu partilho contigo e ajudo-te a chegar às tuas conclusões e fazes uma cura, eu faço uma cura e ajudamos a curar as pessoas que chegam até nós, a nível pessoal e a nível profissional. Porque se continuamos nesta coisa de tu és homem, cala-te, não, pianinho, não fala sobre o feminino, por favor, porque esta não é a tua área. Ou do então, branco que não fala sobre racismo. Mas agora pergunto, mas porquê é que estas mulheres então vão ter contigo para ter consultas? Não é? Se elas não te dão autorização para falares sobre o feminino, então porquê é que elas vão ter contigo para ouvirem uma posição masculina? Isto parece ser um grande clichê, mas não tem a ver bem com a outra pessoa. Se não fosse eu, era outro. Obviamente. Se não fosse aquilo, era outra coisa qualquer. A pessoa está chateada com alguma coisa que podia... A minha sugestão é sempre que olhar, ok, o que é que isto fala... Isto é aquela premissa da psicologia, não é? O que é que estamos a falar de nós? O que é que está a ser denunciado? As redes é fantástico ver isso. A gente escreve algo e as pessoas denunciam-se. Com a pandemia, há pessoas que têm medo, há pessoas que não têm medo. É tão giro ver quem tem medo e quem tem, olha, está ok, tens medo, sim. A questão é que a pessoa está a pôr para fora e sempre a projetar no governo, no mundo, nos homens. A partir do momento em que 95% dos teus clientes são mulheres, isso dá-te autorização para falar sobre o feminino, sim. E dá-te autorização porquê? Porque tu também trabalhas o teu feminino dentro de ti. Para dizer a verdade, eu sou um homem muito mais feminino, tenho uma energia, ou pelo menos uma energia feminina muito, muito evidente, porque também fui educado só por uma mulher, portanto, não tive pai assim tão presente, portanto, o meu mundo sempre foi as mulheres, o meu mundo é o feminino. Pronto. O que para mim é estranho é masculino. Para mim é mais estranho masculino do que feminino, em qualquer situação. E agora estamos numa altura de poder curar isso. E era isso que eu queria fazer, essa ponte. Como saímos dessa competição, como começamos, quer dizer, há muita gente que já não está aí, não é? E felizmente, aliás, nós estamos a falar porque, para mim, basta haver uma que vale a pena, não é? Apesar de estamos aqui a falar por causa de um post, 99% de um post foram mensagens em privado, que não, essas não ficaram públicas, de Miguel, eu sentia isso e dizia isso, mas eu não conseguia dizer publicamente. Portanto, há um medo, uma censura, de mulher para mulher, de é melhor não dizer muitas coisas. Portanto, não é bem sobre o homem, é cala-te, porque caladinha consegues-me alimentar aqui as minhas coisas. Voltamos outra vez e foi incrível esse feedback. Foi sistema patriarcal, que é mordaça. Então, como aqui a minha questão era, como é que começamos a ver essas soluções? E deixa-me levantar aqui também uma questão que me faz sempre lembrar disto tudo, que é, não é uma desculpa, mas Portugal tem aqui umas coisas que nos pesam um bocadinho. E para mim faz-me sempre lembrar, e astrologicamente dá para perceber isso, Portugal é peixe com ascendente de caranguejo, depois um dia mais tarde podemos falar sobre isso. Aliás, há outros colegas meus que falam muito melhor sobre Portugal, que não é também o tema que eu mais acho piada, mas é peixe com ascendente de caranguejo, ou seja, nós temos pela negativa as sombras da vítima e da criança. Em Portugal, eu comparo muito com os países que eu mais conheço, Norte Europa, etc., temos um criançola, o homem, criançola muito grande, não é? Portanto, e porque é que é criança? É pela sua responsabilidade, claro, mas porque foi educado por uma mulher. e vítima, porque temos esta coisa do sofrimento. Mas pegando aqui neste papel do homem e da mulher, e estamos aqui a falar hoje, quer dizer, a mulher tem uma responsabilidade enorme, gigante, pelo menos em Portugal, porque nós falamos muito disto, eu vejo muitas mulheres, igualdade de direitos maravilhoso entre marido e mulher. E quando chega ao filho, o homem? As mulheres é o filhinho que tem 49 anos. As mulheres anulam-se para satisfazer todas as necessidades dessa criança. Vamos lá. Começa um bocado por aí, ou deveria começar pela educação, porque hoje em dia ainda se vê mulheres cultas, inteligentes, a viver, não estamos a falar de uma saloia no meio da sua caverna no campo, sem conhecimento. Não, uma pessoa altamente inteligente a educar o filho de 5 anos que, sei lá, coisas como um dia vai encontrar uma mulher que lhe vai servir e coisas assim do género. Isso são os paradigmas da pessoa consciente. Mas depois há a subjacência dos traumas inconscientes e esses é que ditam a educação.
A mulher, como se sente anulada no casamento, sente-se infeliz porque não está casada com o príncipe, que supostamente deveria salvá-la, então ela apaixona-se perdidamente pelo filho. É uma paixão. Porque é aquele que nunca lhe deixa. Exatamente. Mas devia deixar, porque o filho não é um estado. Mas isto é psicológico e é um inconsciente. Então, este nunca me vai trair, este vai me amar para sempre, porque eu sou a mãe dele. Então eu vou garantir que ele nunca larga as minhas saias. E é assim que nós mulheres somos altamente manipuladoras. Eu um dia deixei cair esta afirmação num círculo de mulheres, elas ficaram horrorizadas. E eu perguntei, vamos lá falar a sério. Vamos lá falar a sério. Nós somos manipuladoras. Nós sabemos que podemos ter tudo aquilo que nós queremos. Basta uma energia sexual, uma contraproposta. Pois, traz tanto efeito secundário. Para quê? Tanto peso, não é? Para quê? Não é? E depois, não queremos ser usadas como moedas de troca na sexualidade. Ora, nós é que nos colocamos nesse papel. E é preciso vermos isto e analisarmos isto com, já parece o outro, mas é com toda a frontalidade. É verdade. É um facto. Não faz de mim uma má pessoa, mas é um facto. Eu fui muito manipuladora. Claro que eu atraí relações manipuladoras. Obviamente. Até entender que essa manipulação partia da minha vibração, isso é a minha responsabilidade, em vez de estar sempre a apontar os dedos às pessoas que foram manipuladoras para comigo. Homens e mulheres. Não é? E infelizmente isso não é uma questão de Portugal. Eu sinto que é uma questão muito dos povos latinos, que são muito ligados ao cristianismo, que é muito forte. No norte da Europa, vai-se para o norte da Europa, e são países que eu sinto muito à vontade, porque realmente eu sou um feminista muito feroz nestes aspectos e sinto-me muito mais confortável num país como, por exemplo, a Estónia, que eu falo muitas vezes, que tem uma primeira-ministra mulher, ou uma presidente mulher, onde, por exemplo, um homem, se formos para a Finlândia ou Suécia ainda mais, um homem quando viola uma mulher, quer dizer, ele está arrumado para o resto da vida. Aqui pode-se mandar com o bastão na cabeça, como aconteceu lá o outro e não sei o quê, e ficamos todos, não acontece nada. E juízas a defender, lá está, patriarcais, machistas, mulheres a defender. Isto não tem a ver com género. Não, isto tem a ver com cultura. Com qualquer coisa. Porque nós temos um sistema religioso e político que nos dá sustentação a este comportamento. Porque somos perdoados por Deus. Porque o fazemos. Que mitos bonitos, não é? Que desculpas nós criamos. Vamos ver. Tradicionalmente. A história do desenvolvimento da raça humana nos países judaico-cristãos, e depois saímos daqui da Europazinha e fomos lá para fora tentar também lixar a vida aos indígenas, na África e nas Américas principalmente, e depois chegámos às Índias. E há quem acha que os descobrimentos tenha sido um período maravilhoso. Maravilhoso para o lado do agressor, para o lado da vítima não. O princípio energético e espiritual, já agora meto esta colher, dos descobrimentos era maravilhoso. Era o cumprimento da missão de Portugal com o peixes e o caranguejo alinhado. O filho que encontra finalmente a mãe e a mãe se expressa e se manifesta. Só que depois levaram a Igreja Católica atrás. Pronto, levaram os interesses políticos e religiosos atrás. E agora chegando aqui a 2021, o que é que podemos, sei lá, como sugestões mais prático para começarmos a desaparecer com a competição, curarmos, cada um fazer o seu caminho? O que é que tu sugeres assim como, ok, este é o diagnóstico, não é? O que é que a gente pode começar a olhar de diferente? Individualmente, cada ser humano, seja homem, seja mulher, seja qual for o gosto e apetência e escolhas, fazer um trabalho sério no entendimento do seu eu. Quem é que sou eu? Qual é que é a minha história? Porquê é que eu penso assim? Exatamente. Porquê é que eu sinto assim? Porquê é que a minha sensibilidade me leva a sentir este evento que é igual para ti, de uma maneira, e tu sentes de outro? Qual é o teu dicionário? Qual é o meu dicionário? Quais são as injeções da minha árvore, das minhas ramificações, pai-mãe? Porque é que algo me gatilha, não é? Quando a pessoa lê, este homem diz que a mulher deve ser livre e aquilo incomoda-me. Eu bati palmas, sabes porquê? O que é que está a acontecer? Ainda bem que um homem que eu considero e tenho estima me diz: és livre, porque ele só está a dar feedback de uma coisa que eu sinto em todas as fibras do meu ser. Fantástico. E não estou a dar permissão, porque eu nem sequer preciso dar permissão. Não, mais do que é uma isso. não questão. Sabes do que é que eu agora me estou a lembrar?
quando um homem diz a uma mulher és livre, isso mete muito medo àquelas que não são livres e que vivem acorrentadas. Tá, Sabes porquê? claro. Porque, então e agora? Quem é que me vai salvar? Exatamente. Quem é que me vai salvar? Sim. Há muita mulher que não quer ser livre. Porque ser vitimização, viver na vitimização é tão agradável. Há todo um sistema... É empatia. Não, mais do que isso, há todo um E em sistema... Portugal é fácil. Há Fica todo um bem. sistema social, judicial, político, cultural, religioso a favor das vítimas. Sim. Das vitimizações. E em Portugal é uma muito coisa. forte isso. Muito forte. Vítima é uma coisa, vitimização Ok, é outra. sim. Eu também me sinto vítima de algumas coisas e tenho todo o direito, tu também, Uhum. mas viver a partir disso para justificar as minhas atitudes e andar a chatear e incomodar o mundo inteiro por causa disso, já não. São coisas distintas. Eu há pouco tempo senti-me vítima de maus tratos por parte de determinados relacionamentos que eu tive na minha vida. Uhum. E depois entrei no ponto de, ok, agora vou usar isto como a fonte da minha raiva e ter más relações, ou vou usar isto para curar o masculino dentro de mim e depois poder ajudar os homens e as mulheres que chegarem até mim também a fazer esta cura. Foi uma escolha, isto aqui já é uma escolha. Mas o nosso sistema não aprova escolhas, não aprova poder pessoal nem resgate de amor próprio. Yeah. A ideia é boa do empoderamento, não é? Mas se a pessoa for muito empoderada já não é muito bom. Não, porque passa a ser uma autocrença. Que é isso que é uma das questões que mais é gira a ideia. Sim. Vamos empoderar as irmãs. E se ela ficar muito poderosa? Fica mais do que eu, não é pode. Que depois a destruição, e já vi pessoas que trabalham com o levado feminino e outras coisas a dizerem-me que a energia feminina é que é destruidora. E é muito destruidora. E mulheres contra si são muito mais fortes do que homens. Homens não são aqui assim vamos pôr as coisas no seu sítio. A mulher, a energia do homem, do masculino, é destruidora, mas é visível. In your face, assim, pau. Guerras, né? Não damos não sei o quê, tu ofendeste-me, eu dou-te um soco Corrinhas, e andamos aí a rebolar no chão aos socos um ao outro. É visível, é óbvia. Está aí. Uma coisa que deixa-me só dizer isto, uma coisa que nunca me puxou. Andar abaixo. É uma coisa que eu acho que é assim tão medieval de agora eu vou dar-te um pero. E eu penso, ok, e depois dás, o que é que vai acontecer? Exato. Está lá, pronto, mas não vai mudar nada. Mas isto é para exemplificar. A energia de violência e da raiva masculina é muito óbvia. A feminina não. Mas é muito... Eu recebo muitos casos de pessoas que trazem magias negras em cima. 95% das vezes, das autores de magia negra são mulheres. É uma energia... é por isso que nos confundem muito com a energia da serpente, não é? Porque é subreptícia, é interna. As mulheres são invejosas, maldosas, maledicentes. E não estou a falar das vizinhas que se juntam para falar mal da vida da outra vizinha. Estou a falar daquelas que se reúnem em grupos e eu sei do que é que eu estou a falar. Eu passei por isso. De mulheres que se reúnem em grupos do Facebook para mandar abaixo alguém. Eu sofri ataques de magia negra por mulheres supostamente inteligentes e que estavam a fazer, aqui ainda fazem algumas, trabalhos no dito feminino. E que defendem a nova era. Falta é a parte medieval a seguir. Nova era medieval. Pronto. Porque estamos a falar do século XIV, não é? E eu sei a maldade, porque eu também conheço isso. Atenção! Por eu conhecer a minha dimensão destrutiva, é por isso que o feminino no hinduísmo é representado por Kali, e nós estamos ainda a viver o fim da era de Kali e Durga. É essa mulher, mas ao menos Kali é óbvia, ela quando está chateada mostra, não é? Agora nós queremos ser todas tão santinhas, tão fofinhas, tão namasté e vestirmos de branco e dar uma pose, queremos ser todas tão branquinhas. Ou falar com os olhos semicerrados, que é muito espiritual falar com olhos semicerrados assim, e tão baixinho. E assim com aquelas posturas todas assumidas para parecermos bem. Porque se aparece uma mulher como eu, que se veste de preto e que fala de sexo e que fala de sangue menstrual e que fala de serpente e de irmos às sombras e de gritos e vamos fazer terapia de gritos. Eu digo-te uma coisa, eu tenho receio, quando esse discurso é muito como estavas agora a caracterizar, eu tenho um receio porque eu acho que picando ali um bocadinho, basta um comentário no Facebook, sim, hoje em dia é fácil. São tão frágeis, todos nós somos tão frágeis que basta só dizer não concordo. Sim. Ou seja, tem medo.
Aquela pessoa que é muito shanty, eu assim, é melhor não abanar que isto de cá vem tudo para cima de mim. É possível. É assustador, é muito assustador porque, sei lá, basta às vezes quase estudar linguagem corporal de que o olhar e eu assim, ai, que isto já vem aí. Sim, e um pouco de psicologia. Há séries tão boas, é por isso que eu consumo essas séries de estudo de funcionamento da psique humana. E há pós-graduações disso hoje em dia, há muitas pessoas a trabalharem com isso e é fácil de ver quando a pessoa faz o gesto ou a pessoa é muito querida e faz aquele gesto de nojo. Para mim, se calhar, pode ser fácil de identificar, a pessoa está a dizer uma coisa para um grupo e está com ar de nojo de... vocês são tão inferiores a mim. Eu sou tão interessante porque... Enfim, posso arriscar a dizer-te isto que, e eu ouço muito este discurso de... Dentro destas mulheres, muitas falam que... Eu acho muito engraçado aquele entusiasmo louco que elas têm de o homem tem que se curar, o homem tem que curar o seu... feminino, tem que curar o seu feminino. Tem que curar o seu feminino. Eu vejo tantas mulheres falarem que o homem tem que curar o seu feminino. É o outro tem que fazer o trabalho porque nós não queremos fazer o nosso. Porque o nosso masculino está 5 estrelas. Pá, é incrível. Nós temos que curar ao contrário, não é? Portanto, nós temos que fazer... Ou seja, o que é que essa pessoa tem que não projetar no homem? Vamos para as Como? coisas... Ao contrário, mas ao contrário não existe. Vamos para as coisas em ordem. Tu, como homem, vais curar aquilo que tu precisas de curar, seja feminino ou masculino. Mas claro que quando começares a cura do teu feminino, vai ser difícil, porque é um território um bocadinho mais estranho. Assim como uma mulher curar o seu masculino é também território muito estranho. Mesmo. Mas eu não posso ir curar o meu masculino se eu primeiro não tiver um feminino estruturado, que é a minha energia prevalecente, se eu não tiver capacidade de acolher aquele masculino super ferido que me vai aparecer em mim própria e que vem como reflexo das relações que eu tenho tido, não é? E um homem não se vai pôr a curar o feminino se não souber quem é o seu masculino. E não vai-se curar o seu feminino porque a mulher está a dizer que tem que fazer isso. Pronto, então, se um homem vai fazer a cura do feminino porque uma mulher lhe diz para ele fazer isso, é porque ele já à partida não tem um masculino articulado. Portanto, eu não posso dizer a ninguém, como terapeuta, como pessoa, como amiga, como irmã, eu não posso dizer a ninguém, tens que fazer uma cura neste sentido. Eu posso ajudar a pessoa a... Sugerir? Mais subtil ainda, mas também direcionado e assertivo. Porque este é que é o verdadeiro equilíbrio do feminino e do masculino. O ser amoroso, mas firme. Esta condução, amorosa e firme. Sim. Que é olhar para a pessoa e dizer-lhe, pronto, ok, estás com esses sentimentos, estás com esses pensamentos, estás com esse padrão, a saltar uma vez mais. Quando tu sentires, podemos começar a aprofundar o que está aí. Que tanto pode vir do lado feminino, como pode vir do lado masculino. E há coisas, isto é o mais interessante ainda, nesta dança do masculino e do feminino internos, há feridas que têm o mesmo nome. Exatamente, o mesmo nome. Há dores, traumas, que têm o mesmo nome, têm a mesma origem. E que não têm a ver com o lado masculino nem com o feminino. Mas há traumas que são completamente antagónicos. Como é que eu me posso sentir tão maternal ao mesmo tempo que me sinto super raivosa e com vontade de matar alguém? Não é? Mas quando eu entendo que o meu feminino tem essa dimensão, que é uma Kali, eu vou ficar em paz por reconhecer que há um guerreiro em mim desta vida e de vidas passadas. E nós vivemos numa sociedade cheia de guerras, e é por isso que os filmes de guerra e os Rambos e não sei o quê têm tanto sucesso, porque manifestam a expressão da violência que nós não queremos reconhecer em nós, porque não é bonito. Então a Tomb Raider, que é a mulher e que a malta adora. Sim, supera não sei o quê, guerreira, não é? E isso são arquétipos que nos mostram que efetivamente nós estamos profundamente desequilibrados. Mas atenção, há arquétipos masculinos super femininos, tipo os deuses mais eruditos, mais dedicados à função da família, assim como também há expressões do feminino, deusas, se quiseres, que são mais guerreiras. Palas Athena é uma delas.
eu sigo várias pessoas no mundo que trabalham com o feminino, e lá está, é um tema que eu sempre gostei, desde sempre, mesmo antes de ser astrólogo. Eu tinha amizades mulheres e lidava com as questões das mulheres. Estamos a falar de uma parte, porque há outra parte do feminino, que para mim é um feminino saudável, elevado, que está muito em bolha com o outro de, espera aí, vocês estão a falar outra vez de patriarcado, espera aí, vamos lá sair daí, vamos lá fazer o trabalho bem feito, e é muito estimulante ver, pronto, pessoas que me inspiram a chamar também a atenção umas às outras de, espera, vamos lá voltar ao, aliás, falámos disto por causa do evento lá que houve sobre mulheres no Algarve, e que mulheres a chamarem a atenção, mulheres de, olha, pois se calhar não és terapeuta, se calhar tu és só uma cuidadora que precisa de curar a sua relação com a mãe, não é? Antes de ajudar o outro. Isto, de repente toda a gente parece que quer ajudar uns aos outros, mas precisamos todos ajudar nós próprios, não é? Eu incluo-me também. Há uma mulher que eu adoro profundamente, eu escolhia para ser minha madrinha de caminho espiritual, e que é das mulheres mais femininas que eu conheço. Ela é chilena e mora no Equador, a Mama Andrea, e é das mulheres mais femininas que eu conheço. Porquê? Porque ela sabe ocupar o seu lugar. E ela é ao mesmo tempo masculina, porque ela mete ordem. Ela é a manifestação da ordem, mas feminina. E é um exemplo. E os homens que não estão empoderados, que não se reconhecem no seu lado masculino, sentem-se ameaçados e dizem que ela é uma machona. E as mulheres que não estão empoderadas no seu sentido feminino de estar e de ser... Nunca mais voltam, desaparecem, ficam ofendidas, dizem que ela é muito patriarcal. Só que eu vejo esta mulher todos os anos, várias vezes ao ano, a sustentar vidas humanas às centenas. Eu sou uma delas. E isto não é para qualquer um. E isto é alvo de muita inveja. Para mim é uma inspiração. Porque cada vez mais eu quero viver aquilo, porque aquilo ajuda-me. Traz-me organização, traz-me sabedoria. Se eu posso ter uma ordem, uma estrutura, em que o meu masculino contém, protege, está ali com a espada e o escudo a proteger este espaço de contenção, o meu feminino pode-se expressar, pode-se apresentar a minha criatividade, a minha sexualidade. É tão lindo isso, mas eu vou dizer-te, é muito raro. Eu não vejo isso muito a acontecer. Nós associamos feminino com maquilhagens, com beleza. Também é, mas o outro, e quando estás a falar disso, estava aqui a lembrar-me de pessoas que me inspiram nesse sentido, aquele feminino não submisso, não que não se anula, mas que é feminino, é receptora, o masculino. Se os homens só... eu tenho pena, porque acho que a maior parte dos homens nunca sentiram que é serem masculinos a sério com uma mulher, porque há uma data de abusos e de empurrar, e que não tem nada a ver com masculino e com feminino, mas é aquilo que eu consigo imaginar, e é tão lindo. A mulher basta só existir, e nós aqui deste lado há um poder, é energético, é uma coisa que eu gostava que todos os homens sentissem uma vez na vida, porque é impressionante. Para mim o ideal, se calhar é um bocadinho pessimista, estamos quase aqui a acabar, mas já termino, mas não quero terminar de uma forma pessimista, mas estamos tão longe de tanta coisa, ainda está o mundo, e tecnologicamente evoluímos tanto, a nível de emoções estamos aqui a falar do beabá, que isto devia ser a linguagem de 1100, devíamos estar em 1100 a falar disto. Ainda estamos a falar disto, ainda estamos a falar da igualdade da mulher, ainda estamos a falar de temas como o racismo, ainda estamos... E para mim eram não temas, isto são coisas de há 900 anos para trás. Sim, mas ainda vamos falar nos próximos 1000 anos. Eu fico assim remexido com estas coisas, gostava de não estar a falar disto, gostava de não estar a fazer este vídeo. Gostava simplesmente de estar a dançar. Esta raiva que nos vem, então vamos usar isto e vamos fazer coisas bonitas e interessantes juntos. Era isso que eu queria dizer, como fecho, o que é que tu trazes às pessoas, o que é que tu recomendas, o que é que eu trago? Quais é que são as sugestões para levarmos isto à melhor? Trabalho de desenvolvimento humano, à séria, sem fantasias, sem culpabilizar o papai e a mamã, porque já chega. O meu pai e a minha mãe não são responsáveis por todas as minhas faltas de bom senso nas decisões que eu tomei até hoje. Ou ex-namorado, ou ex-legista, ou as experiências todas negativas. Vamos trabalhar os nossos traumas como deve ser, com cabeça, com consciência, com responsabilidade. Vamos deixar de alimentar uma história pessoal que não faz sentido perpetuar
e vamos deixar também a nossa autoimportância. O ser humano tem uma necessidade gigante de autoimportância, de se sentir importante, nem que seja pela miséria, pela tristeza e pelo abandono. E isto faz com um trabalho humano, à séria, é isso que eu proporciono, queres chegar a uma fase mais bonita tua, mais em consonância com a tua essência, mas então vamos ver os apêndices primeiro. E aqui é preciso frontalidade e sustentação energética, porque há coisas que tocam em vidas passadas, há coisas que tocam em ambientes espirituais que a maior parte dos seres humanos não têm consciência para isso, mas eu ajudo a fazer essa tradução. Isso é feito através de conversas, através de terapia, através de práticas, diversos cursos, todos os trabalhos que eu abro têm um encadeamento, um propósito, webinários, pôr as pessoas a pensar, não é? Abanar as estruturas internas e oferecer ao mesmo tempo um caminho prático, de estrutura, de ferramentas. Eu não quero ser, nem sou, nunca quis, a minha natureza aquariana não me permite, nunca me permitiu ter pessoas penduradas uma vida inteira aqui. Para mim é o peixe ser o outro da cruz. Não. Eu quero dar a cana de pesca. Eu quero ajudar as pessoas a recuperarem uma linguagem de ferramentas espirituais. Se alguém anda a seguir um terapeuta, um guru, um mestre há muito tempo, alguma coisa está errada. Exato. Isso é peixe. Exato. Portanto, o meu trabalho está cada vez mais alinhado com uma nova linguagem espiritual e humana que é necessário, Aquário, mas também sempre a partir da cura e da valorização do eu, não no sentido egoico de Deus existe para servir todas as minhas necessidades, ao contrário, como é que através de mim a divindade se pode expressar, seja como for, seja através de fazer bolos, seja ser médico, cirurgião e a salvar vidas, não interessa. E tenho muitas coisas nesse sentido e agora depende sempre do que é que a pessoa precisa, do que é que está preparada para receber também e qual é o caminho e o compromisso que ela quer assumir acima de tudo com ela própria. Não gosto de seguidores, seguidistas. Fãs. Gosto de fãs. Não, fãs, mas estou a falar do fã. Gosto de pessoas que cheguem até mim e é por isso que também a minha vibração, ao eu assumir toda esta minha dimensão e ficar super em paz com ela, comecei a atrair pessoas que querem efetivamente fazer este tipo de trabalho, o que é maravilhoso de se poder ver e de presenciar, e emociona-me tanto cada vez que uma pessoa tem uma aproximação à sua verdadeira essência, ao seu verdadeiro potencial. E isso a mim me dá pica. E depois vê-la brilhar por aí nos palcos da vida. E a minha surpresa disto tudo que nos levou aqui hoje foi de ouvir tanta voz, lá está, mais calada, a voz feminina mais calada. Foi o post que eu tive mais visibilidade da vida toda, desde 2009 que tenho Facebook. Eu não sou a pessoa que mais publica, enfim, sou assim, mas não estava à espera. E o que eu percebi foi, a minha conclusão foi, há uma massa crítica aqui muito grande, há aqui muitas pessoas que já pensam nisto, só têm medo de entrar em zunzuns ou conversetas, porque mexe com... Há pessoas que ganham muito dinheiro com as dores dos outros, não é? E há pessoas que vivem na vida... E não há para mim ganhar dinheiro, aqui a questão é ganhar dinheiro da forma... Sim, mas há pessoas que pagam para que sejam os outros a resolver isto. Portanto, o sistema está para manter montado. Empatia. Pronto. Temos muita empatia, estamos sempre no grupo das irmãs muito felizes, mas estão iguais. Sim. E começa a haver muita gente, Miguel, eu não quero grupos de choradeira e berraria, eu estou noutra, Miguel, eu vejo mulheres a dizerem-me isto de, quem é que achas que eu sou? Achas que eu já tenho idade para não andar em berrarias? Eu já fui mãe, já cresci, sou adulta, tipo, já passei, quem é mãe ajuda logo porque relativiza logo muita coisa. E é um curso, é um workshop, não é? E há quem faça depois outros pela sua vida, tiver outras experiências, etc. Mas há pessoas que estão aqui a falar disto e isso fiquei muito surpreso. Então precisamos de começar a dar resposta a essas pessoas que estão à procura de outra linguagem, que não é uma linguagem nova, lá está. Isto que nós estamos aqui a falar não é novo. Isto existiu há 30 mil anos atrás na sociedade humana. Sim. Ok? A divisão veio depois, a dualidade veio depois. Adaptada aqui ao século XXI.
tá? E as realidades chegam muito melhor. Portanto, o que mudou foi a forma, porque o que se diz, o que se faz é exatamente igual. Portanto, nós estamos aqui... Com uma nova capa, uma capa mais bonita. mais branquinha. Mais delicada, Tudo sim. muito cristal, muito purinho. Uhum. Não se fala do sangue, das vísceras, da raiva e de tudo aquilo que nós fomos acumulando nesta vida e de vidas passadas. Então o que eu sinto é que, para já, acho que só esta conversa, muitas pessoas vão ficar tipo agradecidas, finalmente alguém que expressa algo com o qual eu ressoo. Eu ouço isso no back-office, eu ouço isso por trás. Mas isso é a tua consciência, é a minha consciência. Para mim isso é um dado adquirido. Pois. Para mim é um dado adquirido. Mas fiquei espantado, Sala, não sei, eu se calhar sou muito idílico e acho que poderíamos realmente estar mais a ascender. Não estamos cheios de porcaria. Estamos ainda a sair do ponto mais baixo da evolução humana. Estamos a ascender dentro da lama. Sim, em vez de estar preto, estar 80% preto. Antes estávamos com a lama aqui, agora estamos com a lama aqui. Falta tudo o resto. Portanto, essa coisa New Age e da nova humanidade e de que agora é que é e vamos ser todos salvadores. Vai sendo, a pouco e pouco, 1 milímetro a cada século. Se as pessoas percebessem a quantidade, isto agora é uma coisa muito técnica e muito específica, a quantidade de portais de densidade que estão a ser abertos neste momento e depois as pessoas vêm ter comigo porque não entendem porque é que andam a dormir mal, porque é que se sentem completamente invadidos na sua energia, sugados sem energia nenhuma, vampirizados, etc. E de como é que começam a avariar muitos eletrodomésticos e o carro avaria e não conseguem perceber porquê. E quando eu lhes começo a explicar que está algo aberto, que foi aberto num contexto que tem um bom princípio, mas que energeticamente não foi bem sustentado, as pessoas ficam um bocado assustadas, mas também ofereço a solução para isso, claro. É o meu trabalho, eu vejo essas dimensões, eu contacto com elas desde que nasci, praticamente. E ajudo as pessoas também a perderem o medo disso, porque não há que ter medo, há que ter consciência e compreensão, e o estudo, a observação, a inteligência leva-nos a ser pessoas mais conscientes e mais responsáveis. Então eu trabalho nesse sentido, é devolver a responsabilidade, mas sustentada em coisas que eu própria estudo há muitas vidas, posso dizer assim. E que nem sempre assumi que consegui. Devolver a responsabilidade é difícil. É difícil. Não é o mais fácil, por isso é que, se usarmos aqui, fala-se muito do populismo na política, mas o populismo na espiritualidade é falar da vítima, porque aí se conecta muito facilmente, conseguimos ter 50 milhões de pessoas atrás de nós, porque é fácil. Se nós publicarmos uma coisa a dizer que sofremos muito, em Portugal, no outro país é diferente, Portugal, Espanha, Itália, enfim, aqui o Sul, que sofremos muito, vamos ter tanta gente feliz, uau, eles sofreram tanto, agora se nós disserem, eu sou um guerreiro, lutador, forte, isso funciona na América, não funciona cá. Aqui não. É populismo espiritual, é dizer, sofri tanto porque o meu avô abusou de mim. Sim, vão vir os salvadores todos e as vítimas que ressoam nesse paradigma. Eu percebo que sofreram, mas bora sair daí. Sim, e então qual é a lição, não é? Acho mais positivo alguém, eu quando falo das minhas dores é porque aprendi uma lição, então vou inspirar alguém com as lições que eu tive, com a minha tomada de responsabilidade e de consciência. Isso é que é um verdadeiro serviço à humanidade. Agora, o coitadinho, pegar na mãozinha e se lá está, vamos continuar este sistema que está montado a favor das vitimizações. Fica igual, e nós temos daí. Sim. E ficamos então agora por aqui, vamos descansar, mas fico muito contente por... fico contente e não fico contente porque não devíamos estar a falar disto, devia não ser uma não questão, devia ser, percebes o que eu estou a dizer? Encara isto. Eu se calhar estou a olhar para 2300. Sim, não podes. A tua missão, a minha missão e a missão de outras pessoas que estão a fazer exatamente o que nós estamos a fazer é de sermos instrutores e professores, nós assumimos esse papel. Então vamos ter que, e vamos precisar de repetir isto se calhar muitas vezes, ou de passar este vídeo muitas vezes a muitas pessoas, porque esse é o nosso trabalho. Nós vimos abrir aqui um buraco para que entre luz numa densidade gigante que o consciente coletivo acumulou durante milénios. Essa é uma responsabilidade que nós assumimos, é um trabalho que nós fazemos, então
que Deus e a deusa nos ajudem a fazê-lo cada vez com mais consciência e sempre com muito ânimo. E com muita vontade também de ser humilde, de inspirarmos com outras pessoas, de entrarmos em contraditório. O mundo, hoje em dia, quer a convergência, é ao contrário, acho que é ao contrário, é falarmos, olha, pensas dessa maneira, como, olha, eu penso de outra. Isso é aquariano. E está tudo bem, exato, pois, mas é no papel, pois na prática... Mas esse é o meu tão bom trabalho. ver um ateu, há um exemplo aí de um livro do Leandro Carnal e do padre Fábio de Melo, um ateu, convicto, muito convicto, e um padre, adoram-se, fizeram um livro. Isso para mim que é espiritual, isso para mim é o nível. Sim. Não é Sim. E falam, gostam, um compreende de uma forma, outro compreende de outra. Eles estão a falar da mesma coisa. Exatamente a mesma coisa. Isso para mim é muito inspirador. Os dicionários são diferentes, as culturas são diferentes, mas isso tem a ver os filtros pelo qual as almas passaram para se manifestar. Agora, e esse é o motivo que trouxe às guerras. A religião, ainda agora o Papa foi ao Iraque e levantou-se estas questões, né, de a minha religião é melhor que a tua, eu quero que tu acredites como eu. Eu não preciso que o outro acredite como eu. Sim, eu adoro o exótico, adoro pessoas... Que eu fico... Isso saiu da onde? Pessoas como eu, isto ficava um bocado monótono, muito aborrecido. Sim. Porquê é que a pessoa quer que o outro fique igual a si próprio? Seja na política, no futebol... Porque precisamos da validação externa. Porque eu acho que as pessoas não percebem Yin Yang. Só existe Benfica, usando aqui o futebol, talvez não seja o exemplo que eu mais uso na minha vida, mas só existe o Benfica só a vestir o Sporting ou o Porto, não é? Ou seja, eu critico o outro. Também, mas se o outro desaparecer, tu também desapareces. Se o Salgado desaparecer... Esse é o pensamento patriarcal. Mas é o que a gente ouve em todo lado. Mas nós estamos aqui a mostrar outras coisas. Sim, mas é. E são pessoas que não estudaram Yin Yang. Ainda bem que há pessoas, não me custa nada, por exemplo, pessoas que são céticas com a astrologia. Já vi tratados de pessoas a argumentar que a astrologia não sei o quê. Está bem, ok, está tudo bem, é ótimo, eu adoro a ciência. A astrologia não é uma área científica, é uma área simbólica, metafísica. Sim, o trabalho que eu faço também podem dizer que eu fantasia isto tudo, só que de facto eu tinha que ter uma imaginação super fértil. Eu devia ser bem especial. Aquela coisa do, eu não concordo contigo, ok. Agora vamos falar de outra coisa? Sim. Eu não tenho concordo, porque parece que o discurso é, ok, agora eu vou-te provar que é melhor a esquerda ou a direita. A autoimportância. Na política. Há coisas muito interessantes na esquerda, há coisas muito interessantes na direita, há coisas interessantes no centro. Isto aplica-se em tudo. Sim. Portanto, é política ou vida, ou o que quer que seja. Cósmico. Bem, então, ficamos por aqui. Na descrição deste vídeo tem os links da Isabel, tem se calhar tudo que nós falámos aqui, algumas coisas que eu aqui se calhar não vou citar, porque depois posso não publicar tudo, mas coisas que nós falámos ou citámos, portanto eu vou acrescentando aqui na descrição. E pronto, espero que tenham gostado, partilhem com quem acham que devam partilhar, ponham aqui um like e subscrevam aqui o canal para seguirem mais coisas, provavelmente há mais coisas que estão para vir, e pronto, gostei aqui da vossa companhia. Obrigado, Isabel. Passou bem. E até... sexual, que é para a tua energia não interferir. É melhor não tocar muito, depois mandas-me um processo. Então, há um trabalho, dentro das pessoas há um trabalho, não é? Que é para eu ficar pequenino. Bem, até breve a todos. Obrigado. Gratidão.